Você está escutando o BizuCast. Bem-vindos, pessoal, para mais um Tarja Preta. Salve, salve, rapaziada, tranquilidade total, mais um vídeo pra vocês falando sobre Lean. Fala aí, você aí que propagou essa ideia toda aí. A gente não vende Lean, né, mano? Só consome, né? Só consome, isso é fato. Não recomendo também, não vou fazer nenhum tipo de apologia. Falar, usem Lean. Eu acredito, obviamente, que Lean não mata assim, igual... Não, tu já tá morto, né? Desde Elvis até o Elvis morreu. Eu acho que quando vai vender a consultoria para um cliente, uma grande indústria, uma grande empresa, se você for lá e vender uma sinceridade, falar assim, ó, eu vou vir aqui, vou fazer um levantamento, vou implementar a ferramenta e a gente vai avaliar quais são os possíveis resultados. Aí, ok, você vai cobrar quanto? Aí você fala um valor lá. Aí vem uma outra empresa com um super nome e fala assim, ó, eu te prometo aqui, você vai ganhar 5 milhões, 10 milhões e tal. E essas grandes empresas, o conselho, o diretor, ele acaba optando por essa ilusão, porque para ele é melhor vender esse objetivo para os próprios funcionários. Fala assim, ó, está colocando essa consultoria aqui e o objetivo é 5 milhões. No final desse projeto aqui, vai ter que dar 5 milhões. E aí, dentro da empresa, gera como eu posso dizer, uma onda que esses 5 milhões saem de qualquer maneira, entendeu? Às vezes não é nem pelo link que ele sai por outros lados. Exatamente. Mas acaba saindo de uma forma ou de outra. Acaba saindo como Lean, entendeu? Às vezes nem é o Lean, às vezes é projeto de desenvolvimento que já está há 50 anos na empresa, só que o Lean, agora é Lean. Aí vem aquela onda e dá o resultado. Eu enxergo é aquela guerra de consultoria, né? As consultorias, o certo seria essa abordagem, mas o cara que promete número, o cara que promete FTE, que promete milhões para cá, milhões para lá, ele automaticamente se torna atrativo para o board da empresa. E aí o cara que não oferece isso, ele acaba que não entra no pipe das que vão prestar serviço para aquela empresa. Eles querem alguém que feche número, entendeu? Por isso que fica essa guerra suja de vender algo intangível que você não vai conseguir entregar, entendeu? E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Venderam, a gente vai implementar e tudo mais. E aí teve uma sabotagem por parte da equipe da empresa. Então, na hora de fazer, digamos, o dailo lá, de fazer levantamentos de tempos e movimentos, a galera começou a sabotar, superestimava tempo, para não dar certo. E aí ficou como se o negócio não fosse bom, entendeu? Mas na verdade foi a condução. Essa questão que ela falou de sabotagem também pode ser ao contrário, né? Que acaba gerando o que você falou, denegrir o Lean. Por exemplo, eu participei de alguns projetos nesse sentido e eu perdi um pouco como que eu posso dizer assim, da confiança nesse tipo de projeto por causa disso. Você vê assim, pô, isso aqui nem é Lean, mas vira Lean, então aí você acaba desacreditando nas ferramentas, né? Agora eu vou enfiar o meu pé na lama, vou falar outra enfiada no pé da lama também, André, vou defender o outro lado. Você teve essa sensação porque a empresa que foi te atender, a última coisa que eles sabem é de Lean, cara. Porque o Falcone não sabe nada de Lean, cara. Exato, nossa. Entendeu? Porque assim, ó, foi se você vai... aí, não, eu vou comprar briga. Eu sou corajoso. Ó, que é o seguinte, eu aprendi muita coisa, por exemplo, de SMED. O Caçador tá aí, ó. O Caçador me ensinou SMED. Tá ouvindo aí, Caçador? Ouvindo, pô. Foi você que me ensinou. Então, assim, quando você coloca SMED para funcionar e você diminui o tempo de setup numa máquina, você viu o negócio funcionar, cara. Agora vem esses caras do Falcone. Primeiro que eles usam o modelo de Big Four. Contrata o cara de 17 anos que saiu da faculdade e não sabe bosta nenhuma. É isso que eu ia perguntar. Coloca o cara lá dentro da empresa com um manualzinho debaixo do braço, o cara não sabe bosta nenhuma. Qual que é a tática do Falcone? Faça um plano de ação, vire uma sarna na cabeça dos outros e faça o resultado acontecer. Não tem técnica, brother, não tem ferramenta. Eu tenho bastante gente lá na PUC lá que eu gosto demais, sou apaixonado lá, mas que defendiam muito assim, a filosofia é mais importante que a ferramenta, é mais importante que a técnica. Eu acho que não, cara. Porque você tem que ter conhecimento de ferramenta, cara.
Você tem que saber colocar a ferramentinha para funcionar. Depois que ela funcionar, aí você põe filosofia para entrar na jogada. Se você não tem ferramental, se você não conhece metodologia, não vai virar, não vai dar certo. E esse negócio que esses caras fazem aí, que agora não existe mais INDG, né? Virou Falcone e Aquila, pra mim é caça-níquel. O cara coloca a moeda lá, é caça-níquel. É minha opinião. Acabou virando isso. Fechando portas aí. Não em algum comigo momento trouxe muito resultado. Em algum momento trouxe muito resultado. Quando começou a dar muito dinheiro, aí os conceitos se invertem, cara. Aí vira uma questão muito mais comercial do que metodológica, do que filosófica. Quando ainda era FDG, era Fundação de Desenvolvimento Gerencial, eles queriam comprovar o conceito. Então, eles investiam muito no ferramental, na filosofia, em repassar o conhecimento para o cliente e trazer resultado. Depois que o negócio bombou e viram que o negócio dava grana e começou a ter fila de projeto na INDG na época, aí, cara, as outras consultorias começaram também a correr atrás desse modelo, virou uma competição e cai num arcabouço onde a competição comercial entre as consultorias, as Big Four, passa por cima de toda a metodologia e toda a filosofia, e aí também denigre muito o Lean, o PDCA e outras metodologias e filosofias que efetivamente trazem resultado. O Caçador ia falar um negócio aí. Um ponto que o Albino comentou, ele colocar essa molecada recém-formado, né? O pessoal tem que entrar no mercado, tem que aprender, é importante isso, só que às vezes eles colocam um consultor recém-formado, sem experiência, ganha um valor baixo em relação a mercado. Na hora que eles vão montar o contrato, acaba meio que iludindo até o dono da empresa, falando o seguinte: olha, eu vou fazer para você a consultoria para te dar X vezes o valor investido e eu vou entregar para você X dias de consultoria. Só que nesses X dias de consultoria, você não tem esses dias de consultoria efetiva. Na realidade, você tem maior parte desse tempo de formação do consultor que está trabalhando na sua empresa. Exatamente. Você tem que ensinar tudo, todo o processo, tudo como funciona. Então, quando o cara aprende... E aí só, desculpa, um parênteses. É diferente. Eu trabalho com consultoria. Não tem em nenhum cliente nosso, um consultor nosso full-time. Não é o perfil. Então, assim, é por projeto. Você tem desafio. É uma semana, é 5 dias, é 2 dias, é 3 dias. Você tem que ir lá, aplicar a ferramenta, só que é com troca de know-how. Aí é interessante. Então, quando você começa a avaliar para ter esse perfil, você não vai ter recém-formado, você vai ter pessoas que podem entrar como consultor júnior, que vai deixar claro que ele é um consultor júnior, tá ok? Que vai fazer o trabalho de coleta, vai ajudar a formatar, mas está claro que sendo justo no preço dessa pessoa. Em relação à hora que vocês estavam falando dos valores de 10 FTEs e de tudo isso, eu já vivenciei situações dessa forma e é horrível. Por que é horrível? Como é que eu chego numa área, numa empresa, onde você tem um diretor, você tem 5 gestores da empresa e fala o seguinte: olha, eu vou reduzir 30 milhões de reais ou 90 milhões de reais da sua empresa, que eu já vi essa condição, tá ok? Em 6 meses. Logicamente que a equipe vai querer sabotar. Porque, na realidade, como é que depois o presidente vai olhar para os diretores e gerentes e falar o seguinte: eu estou pagando diretor e gerente aqui todos os dias, e eles não conseguirem enxergar 90 milhões, 60 milhões, 30 milhões em desperdício. É atestado de burrice deles daí. Não, é lógico. Aí você colocou toda a equipe contra. E vão sabotar na hora que você for fazer a avaliação, vão esconder número de coleta. Tem que ser um trabalho muito transparente, e como o Albino também comentou, e levar a metodologia, realmente as ferramentas, falando assim: é essa ferramenta que nós vamos trabalhar, por esse motivo. A hora que a pessoa entender a ferramenta, a gente cai ou no modelo mental, ou cai como filosofia, mas primeiro tem que aprender a usar a ferramenta. Muito bem.
Muito legal. Eu queria sair um pouco desse ar pesado que nós estamos conduzindo a conversa e ir para um lado mais leve, mas se alguém tem alguma outra consideração aí? Eu só queria concluir o que ele estava falando ali, da questão de quando a pessoa está treinada, aprendeu o seu processo, aí normalmente também, até deve ser essa questão do salário baixo, ele troca o consultor júnior aí, esses estagiários aí, é tipo o McDonald's, né? Cada vez é diferente. Né? O consultor da vez, tem aquela história, o motorista da rodada, ali é o consultor da vez. Cada vez que você vai lá... Quando o cara tá bom, começou a implantar a ferramenta e conhece o seu processo, fala assim, nossa, agora sim a consultoria tá legal, tá funcionando. Aí troca a pessoa e desanima. Né? Mas eu concordo com o Albino, vamos mudar o ar aí, que até nem é o foco desse podcast. Né? Mas o Lorival não falou nada. Eu só tô escutando, cara. Eu, ultimamente, quieto, eu tô falando demais. Bom, essa história de tudo que é 100% eu também não acredito. A empresa que é 100% Lean, que é 100% TPM, que é 100% Sigma, realmente não funciona. É sempre lembrar o seguinte, cada doença tem um remédio, né? Ótimo. O nosso papel aqui é o papel de doutor para fazer o diagnóstico e saber que ferramenta utilizar. Acho que isso é bem verdade mesmo, né? Porque as pessoas gostam de levar essas ideias padronizadas para implementar, né? Essa coisa de implante, né? Se você pega lá, por exemplo, vamos dizer que o cara é o Michael Jordan, né? Aí o cara teve um problema lá, teve que implementar, sei lá, implantar um braço, alguma coisa, e pega um braço comum, de uma pessoa comum, de 1,70 m, né? Vai ficar com um braço pequenininho, né? Um braço grande, na hora de jogar basquete vai ser estranho. E às vezes a empresa tá seduzida em olhar para mercado, olhar para o pessoal que vende livro, né? E sai por aí fazendo esse Frankenstein, né? O braço de um, pé do outro, sem entender a necessidade, né? Exatamente. Legal. Daí a expressão braço curto, hein, Albino? Braço curto, é verdade. Mas a gente, é claro, isso é fato, né? A gente, até uma coisa que o Lorival tava falando há instantes aí, falando da picaretagem, né? Tem muita gente nesse meio, vamos falar, né? Desde James Womack, né, em diante, tem muita gente que trabalha nesse meio ganhando muito dinheiro com Lean, mas não executando o Lean, né? Mas se aproveitando das pessoas que estão nessa jornada. Mas tem gente que não tem entrega, né? Não consegue ir lá e fazer nada funcionar. Gosta de vender livro, palestra. E isso a gente não vai ver só no Lean. Tem tudo que é profissão, né? Fala aí, Grazi. Não, é até isso que eu ia comentar, assim. Acho que o mundo está fadado aos falsificadores, né? O Lean é mais uma vítima, como tantos outros métodos e tantas outras profissões, coisas que a gente vê aí, né? Então é muito fácil falar, eu sou Lean, eu sou Six Sigma, e aí no dia a dia pra gente ver aí, tudo bem, traz lá, quanto que você já conseguiu? E daí começa aqueles, veja bem. Eu vou cometer uma heresia, veja bem, eu do Lorival. Ah, é? Conta, Lorival, a história do Veja Bem, que no último podcast eu cortei o Veja Bem porque o áudio ficou ruim. Então eu vou te dar a oportunidade agora de você contar pra todo mundo a história do Veja Bem, Lorival. Essa história do Veja Bem foi de uma pós-graduação do professor. Posso falar o nome do professor? Fala, eu ponho um pi depois. Ah, então deixa quieto. Era professor de finanças, cara. Acho que foi um dos poucos professores, cara, que eu tive que realmente praticavam aquilo que dava aula. Ele fazia finança, então ele aplicava na bolsa, né? E ele falava assim, quando um cara for te enrolar, ele vai começar com a seguinte frase, veja bem. Uhum. A hora que o cara... Então, quando você fizer uma pergunta para alguém e o cara falar, veja bem, você já fica esperto. Então, toda aula, quando a gente fazia uma pergunta para ele, professor, alguma coisa, ele começava, veja bem, né? Aí todo mundo já caía na ganhada, né? Quando o cara falou, veja bem, pode contar. E tem uma verdadeira indústria dos livros por trás de tudo isso, né? Não estou dizendo que os livros são ruins, porque eu mesmo coleciono muito desses, mas cada livro vem sempre com um mote de dizer assim, esse aqui é a nova salvação, né? O último livro que eu parei de comprar, dos livros que saem lá do Lean Institute, é aquele Kaizen Express. Eu cheguei a pegar na capa, dar uma lida e senti assim um desserviço.
Um livro que foi rebobinado, como se fosse uma fita que foi rebobinada e te entregue de volta, sabe? Abrir a porra do livro. Eu também, pode ser que alguém vai se ofender ouvindo isso, mas o Toyota Kata, que é uma obra, né? Eu acho que não tô falando contra a ideia de Toyota Kata, né? Mas o livro, pra mim, também é um desserviço. É uma obra para venda. Porque você vai lá, abre, não tem nada de novo do restante da obra. Então, fica nítido a indústria de vender livro. É isso que eu ia perguntar. Livro e palestra, né? Você que leu. É interessante, porque a hora que você vai na palestra, depois foi uma fila para conseguir assinatura num livro que talvez alguém vai pegar só para colocar na prateleira, né? Ou algumas empresas compram de caixas, entregam para os funcionários e falam, lê e aplica, né? Mas quem mesmo pediu para entregar não leu, né? Não entende e depois ainda reclama. O André ia falar um negócio aí, André? Eu queria perguntar, você que leu bastante esses livros, se você realmente via algo de diferente entre eles, né? Porque é sempre mais do mesmo, né? Se tem alguma novidade mesmo que te ajude a implantar de uma forma mais efetiva, alguma coisa nesse sentido, ou se é tudo a mesma coisa, só falado com outras palavras, né? Na verdade, acho que até todo mundo pode responder essa pergunta, eu começo com o meu ponto de vista aqui. Os livros são diferentes, tá? Alguns são mais especializados, às vezes, numa ferramenta, outros são mais especializados numa visão de como iniciar um processo de transformação Lean. Outros livros, que é um que eu gosto muito, que é o Lean Simplificado, do Pascal Dennis. É um livro muito interessante porque ele é fininho, pequenininho e ele dá uma visão geral. E ele fala assim, esse livro é para aquelas pessoas que têm uma mínima noção, já ouviram falar de Lean e gostariam de entender o que de fato é isso. E ele passa bem assim por cima um voo de helicóptero em todos os temas, não ficando muito preso a um específico. Já é um contraponto, um outro livro que eu tenho aqui, que é Produção Puxada, do Taishi Ono, né? Que chega a ser um livro quase que o Hobbit do Lean. Porque é quase uma poesia, né? É o próprio Taishi Ono escrevendo. Ele ainda não tem noção de nada que ia ser tudo isso. Então ele fala de sistema de produção puxado. Ele chama isso, né? O sistema Toyota, às vezes de sistema Kanban. Então ele está muito vivendo ainda a experiência inicial, ainda não tem nada de concreto ou de famoso, e ele fala muito de reflexões, né, que ele chegou a conclusões pessoais, de postura, do que vale. Ele faz muito paralelo com o dojo, né, que é o tatame onde se pratica artes marciais. Me dá a entender que ele praticava aikido, dá a entender. Então ele tenta trazer muito desse paralelo da luta com a implementação lá na fábrica. Então cada livro é diferente. Tirando esse do Taishi Ono, todos os outros que vêm com o selo lá do Lean Institute, eles têm meio que um carimbo, é como se fossem os enlatados, né? Os seriados aí que a gente assiste no Netflix. Acho que seria interessante você citar aí um livro bom para quem quer ler sobre Lean, começar a ler sobre Lean. Para começar, assim, sabe? A minha dica fica com o Lean Simplificado do Pascal Dennis. O link no post, vai estar no post. Eu vejo, assim, uma questão que o mundo corporativo, assim, principalmente nas indústrias, assim, tem sempre o termo da moda, assim, o que está na moda implementar nas indústrias. Antigamente era ISO 9000, todo mundo queria ISO 9000, implementou a ISO, depois 14, daí, por exemplo, no meu ramo aí, no ramo da indústria de painéis, de madeira, agora o Lean está na moda. Pode ser que na indústria automobilística o Lean já passou, entendeu? Então sempre estão criando alguma consultoria, algum termo, alguma implementação da moda. E é o que gira, é o que todo mundo trabalha no dia a dia na empresa para implementar alguma coisa. Esses são ciclos, assim, eu enxergo dessa forma, né? Quando a gente fala de produto, pode até ser, mas quando a gente usa, por exemplo, determinadas ferramentas, o cara tá usando e nem sabe que ele tá usando, é boa prática, né? Entrou dentro do sistema de gestão do cara, como boa prática de gestão, e ele nem sabe que ele tá fazendo, mas ele tá usando. Mas talvez essa é mais, como você falou, né, André, de moda, tá ligado àquela coisa assim, os ciclos que ficam os heads dentro de grandes corporações. Nesses ciclos que o cara fica, sei lá, 3 anos, 5 anos, né, que ele tá lá,
ele sempre quer deixar a marca dele. E nessa de deixar a marca dele, ele vai buscar no mercado o que tem de inovação, o que tem de novo, o que estão fazendo, o que estão falando. Vai trazer para dentro da organização dele para tentar deixar a marca dele, né? E outra coisa, às vezes, sempre pegam um programa e querem dar uma repaginada. Por exemplo, o último que eu escutei foi semana passada. O cara veio com 5W2HS, né? Ô, louco. Agora tem o Show Me, entendeu? Cerejinha do bolo. Tem essas cinco perguntas, né? E aí o final de tudo isso é o Show Me, que é o S, que eu vou criar indicadores para cada jogo de perguntas, né? Tá certo. Nossa senhora. Boa venda. Quer ver um negócio gourmetizado que eu ri muito na minha carreira, na última empresa que eu passei? Foi engraçado, quando eu cheguei, especialista, tudo, então vamos lá. E nós temos aqui o SAIPOC. Deu, da escola onde eu vinha, era CIPOC. Eu sou raiz, eu sou Nutella, né? Aí eu lembro que a menina falava SAIPOC, eu falei, caraca, vou jogar meu certificado no lixo, eu não sei o que é isso. A hora que ela me abriu lá o supply, input, né? O CIPOC, o FEPSC em português e tal, o mapeamento inicial, eu falei, caraca, esse é o SAIPOC, né? É igual o tal o Dailo também. São todas ferramentas que o Albino deve estar ainda. Não sei se você já desgourmetizou, né? Porque é da escola aí, da última empresa por onde passei, e o Albino também, e o Fábio também. Mas são uns nomes assim que, gente, é a mesma coisa. CIPOC, FEPSC. É que nem a matriz fofa, que é o abrasileirado da matriz SWOT. E o MIFA, pra cacete. E o MIFA, que é o mapa de fluxo de valor, que é o mais conhecido como VSM, né? Aí chega lá, nós temos aqui um MIFA. Eu falei, nossa, ferrou, também não conheço essa. Esse até queria abrir um parênteses, que o MIFA, ele está mais para um Makigami, que é o Business Brown Paper, né, Caçador? Sim. Que é o desenho lá que você põe na parede, um papel marrom e começa a desenhar o processo, né? No Brown Paper. Do que, de fato, um VSM, né? Porque em serviço, qual que é o estoque? Fica meio estranho você desenhar o VSM de VSM mesmo, quando você está mapeando o processo, né, Caçador? E assim, uma coisa que tem que ficar bem clara, né? Assim, em questão de ferramentas, né? Vai mapear fluxo de informação, Makigami, né? Exatamente, você vai levantar os tempos de processos, tempo das atividades, né? Como tempo e desperdício, né? Estoque fica... Apesar que eu já vi VSM em área administrativa e estoque de atividade, entendeu? Fez um chamado. Sim, você tem o backlog, né? Então, é possível, mas em algumas linhas, né, puxar alguns artigos, até assim, você começa com o VSM, olha que você vai atuar no fluxo de informação, aí fala assim, agora para detalhar o fluxo de informação, usa o Makigami. Né? E o Makigami, Grazi, é o MIFA, que a gente chama lá na nossa empresa, quase que falei. Mas MIFA eu nunca tinha ouvido falar, foi engraçado. Assim, esse nome? É MIFA. MIFA também não vai falar, tanto que o pessoal falou assim, a MIFA do SAIPOC até eu entendi, mas MIFA eu falei assim, caramba, vou aprender um esquema novo aí. Não, se falasse SAIPOC eu ia entender, Albino. SAIPOC. SAIPOC. É que tem que ter o POC no fim, né? Tipo Instagram. Bom, pessoal, mais uma vez queria deixar meu obrigado para todo mundo que assina o feed, para todo mundo que tá escutando, seja no YouTube, seja no podcast do Apple, seja no podcast do Android, no teu aplicativo Addict, que seja no Blueberry, que seja no Google Chrome, que seja onde você quiser assistir. E segue a gente no Twitter, @BizuCast, pra gente se comunicar, melhor que o e-mail, mas o e-mail é bizucast@gmail.com. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, pessoal. Agradeço demais vocês. Abraço, pessoal. Pera aí que eu vou espirrar, tá?
Olha. Rapaz. Olha, talvez eu precise editar esse espirro, talvez faça. Eu vou te falar uma coisa. Foi tão bonito esse espirro que eu não vou tirar ele, mas ele vai ficar assim. Quando acabar o episódio, vai ficar 5 segundos de silêncio e vai ficar esse espirro. Mas eu prometo que eu vou fazer isso. Lá no fim. Uma pessoa que... Peraí. Nossa senhora. Que teve um AVC porque segurou o espirro. Verdade. A mensagem eu era bem pequenininho. E aí eu aprendi que você tem que soltar o espirro, entendeu? Eu também sou desses. Nossa. Lembra, Grazi? Lembra, Grazi, lá na área, quando eu espirrava? A galera até caía da mesa. Isso. E aí, às vezes eu vejo a pessoa lá, querendo ser toda, né? Ai, e aí segura o espirro e fala, meu Deus, a cabeça vai explodir, fica roxa. Eu falo, não faça isso. O espirro sai a cerca de 180 km por hora. Explode as veias, né? Vou fazer um trocadilho da Praça Nossa agora, mas esse espirro Sara? Aquela praça, aquele banco. Eu vou colocar a risada do Carlos Alberto, ó. Oi. Ouviu, hein? Por favor. Caramba, Rick, isso é muito estranho. Não julgue, Morty. Tá bom, beleza. Você tem que escutar o episódio do Psicocast que faz uma análise psicológica do seriado. Do Rick e Morty. Ah, que legal. Escuta lá que você vai ficar fã. Ouça, porque foi um dos melhores episódios que a gente já gravou. Meu, ficou sensacional o episódio. Eu vou baixar. É melhor eu assistir primeiro né, pra eu ver quem são os personagens. Isso. Depois... Tá, combinado. Assiste o da bateria, Grazi, assiste o da bateria. Produzido e editado por BizuCast. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima!